vive a vida espiritual com o Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo, é como se fosse um barco onde ele estica uma vela. Aí o vento bate e anda rápido. Então, caminhar sem o Espírito Santo é um sacrifício danado. A gente cansa, a gente desanima. É como também querer caminhar sem a Virgem Maria, sem o auxílio de Nossa Senhora. É duro. Então, o Espírito Santo, ele vem de São Paulo em auxílio da nossa fraqueza. Lá na carta aos Romanos, capítulo 8, São Paulo fala, nós não sabemos nem rezar. Nós não sabemos nem pedir para Deus o que a gente precisa. Mas quando a gente tem o Espírito Santo, ele nos inspira. Ele nos ensina a pedir para Deus o que a gente precisa pedir. Ele ensina a gente a rezar. Então o Espírito Santo vem nos fortalecer. Bom, o Espírito Santo foi dado pelo Cristo à igreja quando a igreja nasceu, no dia de Pentecostes. Ela foi preparada pelo Cristo, né? O Cristo preparou os apóstolos, instaurou no mundo o reino de Deus, entregou o reino de Deus na mão da igreja. Está escrito lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 32. Jesus fala para os apóstolos, pequeno rebanho, não tenham medo, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Que coisa bonita, né? Jesus preparou aqueles 12 homens, aquele pequeno rebanho, que é a semente da igreja, né? E disse, o Pai quis dar a vocês, entregar a vocês o reino de Deus. Por isso que não existe reino de Deus sem igreja. Porque a igreja, diz o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, número 5, que a igreja é o germe do reino de Deus. Germe quer dizer semente. Se você não tem semente, você não tem a planta. E o Espírito Santo, exatamente, ele age onde? Na igreja. E age em nós. Age na igreja para edificar a igreja, formar a igreja. Por quê? Porque é a igreja que vai instalar no mundo o reino de Deus. E é o reino de Deus que nos salva. Então o Espírito Santo age na igreja. Pela igreja implanta no mundo o reino de Deus. E o reino de Deus nos leva à salvação. E o Espírito Santo age em cada um de nós. Porque Deus quer cada um de nós com Ele e para Ele sempre. Então a nossa salvação, o Espírito Santo trabalha na nossa salvação. É por isso que Ele nos dá os seus dons, os seus frutos e os carismas, que aí já não é mais para nós, aí é para a gente usar para a comunidade. Os dons não são para nós, nem os dons naturais, nem os dons sobrenaturais. Você pega um músico desse que toca, que é uma maravilha, ele não toca para ele toca para nós, não é? Aquele que tem um dom, não sei, um artista, ele não faz para ele, faz para os outros. E o dom é dom. Ninguém sabe porque a pessoa recebeu, Deus quis dar. Não é? O Pelé é o maior jogador do mundo que já houve. Não fez faculdade de futebol, não aprendeu a jogar bola com ninguém, aprendeu sozinho, dom. Eu conversava esses dias com o Sebastião, que o povo chama de sapo. Eu não gosto de chamar ele de sapo, não gosto de chamar ele de Sebastião. Ele tem um nome de batismo, né? O Sebastião, eu viajei com ele agora para Portugal, ele estava me contando que ele toca todos os instrumentos e nunca aprendeu música. Coisa de doido, né? É um dom extraordinário. Mas está aí tocando para todo mundo. Né? O dom é para os outros. Agora, os frutos é para nós. Os dons infusos é para nós, para a nossa salvação. Eu queria rapidamente colocar uma coisa que o nosso catecismo diz sobre o Espírito Santo e a igreja. Aqui no parágrafo 688, o catecismo, quando fala do Espírito Santo, na análise do credo, creio no Espírito Santo, ele fala assim, a igreja, comunhão viva na fé dos apóstolos que ela transmite, é o lugar de nosso conhecimento do Espírito Santo. Onde é que você vai conhecer o Espírito Santo? O catecismo diz, na igreja. Por quê? Porque é lá que ele mora. Não é a igreja o templo, a instituição, o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. Ele é a alma da igreja. Lembra aquela música?
a nós descei divina luz. Aí, na segunda estrofe, a gente canta: vós sois a alma da igreja, vós sois a vida, sois o amor. Vós sois a alma da igreja. Gente, o que é alma? Alma é vida. O que é a nossa morte? A nossa morte é quando a alma deixa o corpo. O que sobra? Um cadáver, que tem que enterrar logo. Porque com 24 horas já começa a cheirar mal. Por quê? Porque a alma não está mais ali. Entenderam? Há uma carta do primeiro século da igreja, uma carta que alguém, parece que foi São Justino, Mártir, que escreveu no ano 150 mais ou menos, a um cristão chamado Diogneto. Ele escreveu uma carta dizendo assim: o que os cristãos são para o mundo é aquilo que a alma é para o corpo. Olha que bonita essa frase. O que a alma é para o corpo, os cristãos são para o mundo. Ou seja, o corpo sem a alma é cadáver, é morte. O mundo sem os cristãos é morte, fede. Por isso que o mundo vai muito mal. Porque falta o sal da terra e a luz do mundo, que são os cristãos no meio do mundo. Na política, na economia, na arte, nas universidades. Onde falta o cristão, o mundo perece. Porque assim como a alma é para o corpo, os cristãos são para o mundo. E o Espírito Santo é a alma da igreja. Então, sem o Espírito Santo, a igreja não tem vida. Sem o Espírito Santo, a oração é uma coisa chata. Sem o Espírito Santo, a moral católica é uma coisa escravizante, triste. Sem o Espírito Santo, a liturgia é um negócio enfadonho, ninguém aguenta. Sem o Espírito Santo, ninguém aguenta ler a Bíblia. Sem o Espírito Santo, ninguém consegue fazer nada de Deus. Mas com o Espírito Santo, diz o patriarca Atenágoras, né? Com o Espírito Santo tudo é diferente. A moral passa a ser um caminho de libertação. A liturgia passa a ser uma alegria de louvar a Deus. A Bíblia passa a ser o alimento cotidiano da alma, né? Tudo renova. Naquela oração que a gente reza: vinde Espírito Santo e renovareis a face da terra. Vocês já viram a primavera, né? Sai do inverno, está tudo seco, tudo feio, daqui a pouco vem o outono, aí vem a primavera. Renova a face da terra. O Espírito Santo renova a face da terra. Então, quando o catecismo fala aqui do Espírito Santo na igreja, ele fala assim, ele coloca 8 pontos interessantes. Santo Agostinho dizia uma coisa muito interessante: quanto mais alguém ama a igreja, mais esta pessoa é cheia do Espírito Santo. É muito importante isso. Por que Santo Agostinho diz isso? Porque o Espírito Santo, ele mora na igreja. Ele é a alma da igreja. Então, quanto mais você ama a igreja, você serve a igreja, você conhece a igreja, você trabalha para a igreja, mais o Espírito Santo te enche. Se você quiser me encontrar, você vai na minha casa. Se você quiser encontrar o Espírito Santo, vá à igreja. É lá que ele mora. Bata na porta e entre. Mas não é a igreja só o templo que a gente reza, é a instituição, né? Então o catecismo diz assim, onde é que o Espírito Santo se manifesta? Primeiro, nas escrituras que ele inspirou. Foi o Espírito Santo que inspirou as escrituras, toda a Sagrada Escritura. Só que essa escritura tem que ser interpretada, porque não é fácil interpretar. Então, ele fala aqui, né, no magistério da igreja, ao qual ele assiste. O que é o magistério da igreja? O Papa e os bispos que interpretam para nós a tradição da igreja, a palavra de Deus. Então o Espírito Santo é que inspira. Ele fala aqui na tradição, da qual os padres da igreja são as testemunhas sempre atuais. Quem são os padres da igreja? Aqueles que trouxeram a nós a tradição da igreja. Os santos, os doutores, né? Tem muita coisa que não está escrita na Bíblia, mas que é dogma de fé. Não está escrito na Bíblia que os sacramentos são 7. Nunca ninguém vai encontrar isso, mas é dogma de fé que são 7. O credo, ninguém vai encontrar o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Ninguém vai encontrar o credo na Bíblia, mas é
o símbolo da nossa fé. Obrigado a rezar em toda a missa de domingo. Isso vem do quê? Vem da tradição. Não está na Bíblia que a gente devia fazer procissão, que a gente devia fazer bênção do Santíssimo, que a gente devia rezar o texto. Nada disso está na Bíblia. Da onde que vem? Da tradição apostólica. E quem é que trouxe isso até nós? O Espírito Santo. Então, o catecismo fala aqui, na tradição da igreja. Tradição com T maiúsculo. Que infelizmente, nossos irmãos separados abandonaram. Depois ele fala aqui, na liturgia sacramental, ou seja, na celebração dos sacramentos, por meio de suas palavras, dos seus símbolos, na qual o Espírito Santo nos coloca em comunhão com Cristo. Então, o que o Espírito Santo faz na liturgia? Ele põe a gente em comunhão com Cristo. O que é a liturgia? É a celebração dos sacramentos. Então, quando a igreja batiza alguém, o Espírito Santo faz toda aquela obra de redenção na pessoa, né? Volta a ser filho de Deus, apaga o pecado original, torna-se membro da igreja, herdeiro de novo do céu, que o pecado original fez a gente perder, não é? Mas quem é que opera nisso tudo? É o Espírito Santo. Quando o padre celebra a missa, quando ele proclama as palavras da consagração, isto é meu corpo, isto é meu sangue, quem é que transforma aquele pão no corpo de Cristo, o vinho no sangue? É o Espírito Santo. Por isso que Jesus, antes de instituir o sacramento da confissão, acho que vocês lembram bem, está lá no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 22, no primeiro dia em que Jesus ressuscitou, no domingo da ressurreição, ele aparece para os apóstolos que estavam lá no cenáculo, trancados, com medo, achando que eles iam morrer também, porque o Cristo já tinha sido crucificado. Jesus, no domingo da ressurreição, aparece no meio deles. Nem precisa abrir mais as portas e nem rasga as paredes. Ele entra, porque agora ele está ressuscitado. O corpo ressuscitado atravessa as paredes, sem precisar rasgar as paredes. E o que Jesus faz? Fala para eles, recebei o Espírito Santo. Soprou sobre ele, diz o evangelista São João. Fez como que um Pentecostes avançado, porque o Pentecostes não tinha acontecido ainda. Então Jesus faz como que um avant-première, como diz o francês, uma primeira apresentação. Recebei o Espírito Santo, soprou sobre eles. Porque o Espírito em hebraico é ruá, é sopro, né? Recebe o Espírito Santo. Aí Jesus então institui o sacramento da confissão. Quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. A quem vocês não perdoarem os pecados, não estarão perdoados. Mas quem é que opera a absolvição? Quando o padre dá a absolvição, quem é que arranca da sua alma, pelo poder do sangue de Cristo, os teus pecados? Quem? O Espírito Santo. Entenderam? Então, por isso que a igreja está dizendo aqui, que o Espírito Santo opera na liturgia, ok? Por meio das palavras da liturgia, dos símbolos da liturgia, na qual o Espírito Santo nos coloca em comunhão com Cristo. Então, o Espírito faz com que o poder de Cristo perdoe os pecados, transforme o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo. E todos os sacramentos. Então, é o Espírito que opera. Depois ele diz aqui, na oração, na qual ele intercede por nós. É por isso, gente, que a gente deve sempre, antes de começar a rezar, invocar o Espírito Santo. Está escrito aqui, na oração, é o Espírito Santo que intercede por nós. Nós não sabemos rezar. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. João 15, 5, nada é nada. Então, antes de rezar, não começa rezando, não. Os santos doutores dizem assim, antes de você rezar, pensa o que você vai fazer. Eu vou conversar com Deus. Deus é onipresente, Deus está presente em toda parte. Então Deus está aqui. E mais do que aqui, Deus está dentro de mim, porque eu sou morada de Deus. Então, Senhor, se eu tenho algum pecado, me perdoe. Eu agora quero conversar com o Senhor. Mas então vem Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Essa oração, gente, era do começo da igreja. Esse vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acende neles o fogo do amor de Deus. Isso vem lá dos primeiros cristãos, chegou até nós.
Por quê? Porque é o Espírito Santo que vem e ora em nós. Porque, sabe, gente, nós rezamos muito errado. Rezar não é para você pedir para Deus fazer a sua vontade. Não. Rezar é pedir que você faça a vontade de Deus. É o contrário. Mas a gente fica às vezes só, Senhor, 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 faz isso, faz aquilo, faz mais aquilo. Mas peraí, o que Deus quer que eu faça? Será que é tudo isso? Então os grandes místicos, Santa Teresa, São João da Cruz, Santa Teresa, rezar não é pedir para Deus fazer a minha vontade, é pedir que eu tenha a graça e a força de fazer a vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade. A gente, se não tiver o auxílio do Espírito Santo, a gente não reza direito. Não reza nem o terço direito, não reza a liturgia das horas direito, não reza, a coisa pode ficar até uma coisa mecânica, chata, perigosa. Porque sem o Espírito, tudo fica enfadonho. Então, primeiro, pôr-se na presença de Deus. É a coisa mais espetacular que Deus nos deu, gente, a gente poder estar na presença dEle. Mas aí eu preciso tomar consciência. Deus pode estar em mim, mas se eu não tomar consciência disso, é como aquela pessoa que pode ter, não sei, milhões de reais na conta dela, mas ela não sabe. Pode morrer pobre, pode morrer até de fome, não tem consciência. Então nós temos que ter consciência da presença do Espírito Santo. A oração. Aí ele coloca aqui, nos carismas e nos ministérios pelos quais a igreja é edificada. Os carismas, os dons, os ministérios, os serviços. É o Espírito Santo que provoca isso. Ele fala aqui embaixo, olha, nos sinais de vida apostólica e missionária. O que empurra a igreja a evangelizar? Há 2000 anos, a igreja nunca parou de evangelizar. É impressionante. Nem nas fases mais negras da história da igreja, a igreja nunca parou de evangelizar, de desbravar o mundo. A igreja foi para a Índia, a igreja foi para a China, a igreja foi para o Japão, teve tantos mártires lá no Japão. Só lá em Nagasaki houve 188 mártires no século XVI. Aqui na América houve muitos mártires, na Europa toda. A igreja nunca parou de evangelizar. Quem que empurra a igreja para evangelizar? É o Espírito Santo. Então, o catecismo fala aqui, né? Nos sinais de vida apostólica e missionária. O que faz que um monte de jovens desse aqui da Canção Nova deixem suas famílias, suas casas, suas faculdades e venham para a Canção Nova para ser missionário? É o poder do Espírito Santo. Jovens de famílias ricas deixam tudo, casas, e vêm para ser missionário na Canção Nova para viver igualzinho os outros. É o poder do Espírito Santo. Ele age na ação missionária e apostólica. É por isso, gente, que ninguém vence a igreja. Porque a força da igreja é sobrenatural. Quando Jesus disse as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, por quê? Porque a força da igreja não é uma força humana, não é uma mera democracia, ou uma mera monarquia, ou uma ditadura. Não, a igreja é a casa de Deus, é a família de Deus. O poder de Deus está nela. Então, ninguém pode roubar o poder de Deus. Cristo, Ele não prometeu que a gente não sofreria. Não prometeu. Mas Ele prometeu uma coisa mais importante. Nós nunca seríamos vencidos. É o mais importante. A igreja pode chorar. A igreja pode derramar sangue. Os cristãos podem ser crucificados. Mas nunca a igreja será vencida. Isso é o mais bonito. Não é? A vitória já é nossa, a vitória já está garantida, é questão de tempo. A decretação, né, da salvação do mundo já está definida pela morte e ressurreição de Cristo. Agora é só esperar o tempo passar. Né? Depois o catecismo diz aqui também, no testemunho dos santos, no qual ele manifesta a sua santidade, e continua a obra da salvação. Gente, a vida dos santos, que coisa maravilhosa. Não tem coisa mais bonita que a vida dos santos, né?
O que é a vida dos santos, meus irmãos? É simplesmente a ação do Espírito Santo. Os santos são desconcertantes. Os santos, para falar na linguagem do povo, são um show de bola. Não só os grandes santos doutores, como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santo Anselmo, né? Esses gigantes, Santo Afonso de Ligório, grandes doutores da igreja, grandes teólogos, que escreveram coisas maravilhosas, mas até aqueles santos, entre aspas, pequenos, como a Santa Teresinha do Menino Jesus, que não escreveu nada, escreveu um livrinho, a história de uma alma, porque a Madre Superior obrigou ela a escrever, senão nem isso ela não escreveria. E mais de uma punhada de cartas que ela mandava para as pessoas. Quem é que não conhece Santa Teresinha? O mundo inteiro conhece Santa Teresinha do Menino Jesus. Quando o Papa Pio X canonizou Santa Teresinha do Menino Jesus, teve um cardeal que disse assim: Santa Teresinha desentulhou o caminho do céu. Tirou os entulhos do caminho do céu. Por quê? Santa Teresinha dizia assim: eu não sou capaz de fazer as grandes penitências que os grandes santos fizeram. Eu não sou capaz de andar pelo mundo inteiro aí, evangelizando o mundo inteiro, como fez aí um São Francisco Xavier, que morreu lá nas Ilhas Moluscas da China. Mas ela dizia: mas eu sei o que eu vou fazer. Eu vou ser criança no coração de Deus. Eu vou ser pequenininha no coração de Deus. O Papa João Paulo II a transformou em doutora da igreja. Vocês sabem que doutores da igreja só são 36 santos. De mais de 20 mil santos canonizados, quando o Papa diz fulano de tal é doutor da igreja, vocês sabem o que significa a palavra doutor. Doutor é o cara que sabe, né? Mas o Papa transformou Santa Teresinha em doutora. Eu fiquei perguntando por quê. Eu entendo com Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, né? Seja um doutor, mas Teresinha, tão pequenininha, viveu 9 anos num Carmelo, não pregou para ninguém, não escreveu nada quase. Mas veja como é que o Espírito Santo guia o Papa. O Papa disse: essa mulher abriu um caminho novo para o céu. Ela fez um doutorado espiritual. Doutorado, vocês sabem, é uma obra inédita, né? Quem já fez doutorado sabe disso. Você tem que escrever uma coisa que ninguém escreveu ainda. Teresinha abriu um caminho novo para o céu. A infância espiritual. Quem é que faz isso? O Espírito Santo. Então o catecismo fala, ele opera na santidade das pessoas. Gente, um dos grandes santos da igreja, né? Um dos maiores santos da igreja foi pequenininho. João Vianney. São João Vianney era um seminarista francês, que meio burrinho. Ele era francês, mas não conseguia aprender o latim direito. Naquela época tinha que celebrar a missa em latim, tudo era em latim. Ele não conseguia aprender a filosofia direito. Ele não conseguia falar direito. Ele colocava pedra na boca para ver se soltava a língua dele, para ver se o reitor do seminário deixava ele ser ordenado padre. Era um homenzinho amarrado, mas tinha uma coisa: era um santinho. Era uma piedade. Depois de já bastante anos no seminário, atrasado nos estudos, um dia o reitor do seminário falou para o bispo: senhor bispo, enfim, ele terminou a filosofia, a teologia, meio aos trancos e barrancos. Mas se o senhor quiser, o senhor ordena. Está aí. Agora tem uma coisa, senhor bispo, ele é um modelo de piedade. Tem um amor à Virgem Maria impressionante. É um santinho. O bispo disse: então eu vou ordenar. Eu vou ordenar, por quê? Porque se ele é isso que você está dizendo, o Espírito Santo vai agir nele, a graça de Deus vai trabalhar nele. E ordenou. Só que teve o seguinte cuidado: mandou ele para o menor lugar da França, uma cidadezinha que se chamava Ars, onde só tinha 300 pessoas, e fazia 25 anos que não tinha um padre ali. Ninguém sabia nem fazer mais o sinal da cruz. Mandaram o menino para lá. Quem disse? Se ele fizer alguma burrada lá, pouca gente vai ficar sabendo.
E ele foi, ele não sabia nem onde era Ars. Ele encontrou um menino e perguntou para o menino: menino, me mostra o caminho de Ars. Depois eu vou te mostrar o caminho do céu. Olha que coisa interessante. Me mostra o caminho de Ars. Depois eu te pago, vou te mostrar o caminho do céu. E foi para Ars. E ali começou a rezar. Acordava de madrugada, rezava o rosário, de joelhos na frente do Santíssimo, celebrava a missa, começou a pregar. O povo vivia só na dissolução, só na bebedeira, só na orgia, só na prostituição. Ele começou a pregar, chamou o povo para a igreja, chamou o povo para a confissão. Chegou ao ponto de ele ficar 10 horas no confessionário atendendo o povo. Viveu 40 anos ali nessa cidadezinha e nunca saiu dali. Mas daqui a pouco vinham cardeais de Paris se aconselhar com ele. Porque a fama de santidade dele começou a aparecer. Sabe, para a gente salvar o mundo não precisa correr muito não. Basta ser santo. João Paulo II dizia que a força mais poderosa para mudar o coração das pessoas não é o microfone, é a santidade. Não adianta nada ter um microfone se atrás dele não tiver alguém que busque a santidade. Terezinha não fez nada, mas Terezinha incendiou o mundo. Morreu com 24 anos no Carmelo, nunca saiu dali, mas quem é que não conhece Santa Terezinha? O João Maria Vianney, São João Maria Vianney, viveu 40 anos em Ars, morreu ali em Ars. Se tornou depois o patrono dos párocos. Ele que não tinha condição de ser ordenado padre, se tornou hoje o patrono dos padres. Que coisa impressionante. Deus às vezes parece que zomba da gente. Os homens não queriam ordenar ele padre, pois bem, ele vai ser o patrono dos padres. É uma coisa impressionante. Diz que quando o bispo foi entrevistar ele, para ver se ordenava ele ou não, o bispo fazia umas perguntas para ele, ele não respondia direito. O bispo disse: você é meio burrinho. Ele disse: o bispo, se incomode não. O senhor já não leu na Bíblia aí, não é, que Sansão, com uma queixada de burro, destruiu todo um exército dos filisteus? O senhor já pensou, o senhor com um burrinho inteiro, o que o senhor não vai fazer? Se só com uma queixada o Sansão dizimou um exército de filisteus, o senhor com o burrinho inteiro. E aconteceu, parecia uma profecia, né? Deus fez maravilhas através desse homem que nunca saiu dali. Aqui tem uma grande lição para nós, gente. A obra mais importante que o Espírito Santo quer fazer não é nas grandes obras que você possa fazer, que Ele quer também. As grandes congregações, as grandes comunidades, o Espírito Santo quer. Mas tem uma coisa que o Espírito Santo quer antes de tudo: você. Fazer a obra dele em você. A santidade. O resto vem como consequência. Quem é que evangeliza o mundo, gente? Quem é que sempre em toda a história da igreja evangelizou o mundo? Os santos. Os santos. Eu podia ficar aqui a manhã inteira contando o que esses homens fizeram. Um São João Bosco, um São Domingos Sávio, um São Francisco de Assis, um Santo Inácio de Loyola, um Santo Agostinho, um São Tomás de Aquino. Os santos é que abalam o mundo. Teve um escritor alemão chamado René Philipp Miller, que escreveu um livro, Os Santos que Abalaram o Mundo. Um livro maravilhoso. Ele pega lá desde Santo Antão, lá do deserto, Santo Agostinho, Santa Teresa d'Ávila, Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Assis, os santos que abalaram o mundo. Não usaram o microfone, não usaram a internet, não usaram nada que nós temos hoje, mas eles chacoalharam o mundo. São Francisco de Assis fundou as maiores congregações da igreja, os franciscanos. Não é? Santo Agostinho fundou os agostinianos, São Domingos fundou os dominicanos, Santo Inácio de Loyola fundou os jesuítas, Santo Afonso de Ligório fundou os redentoristas. Os santos abalam o mundo. Mas quem é que faz o santo? É o Espírito Santo. Estão entendendo? Essa é a nossa força. Então nós temos que ser cheios do Espírito Santo, porque é Ele que promove em nós a santidade. Os 7 dons do Espírito Santo: sabedoria, ciência, inteligência, conselho, fortaleza, piedade, temor de Deus. Os 7 dons, o que são?
É esse vento que bate na vela do barco e leva o barco para a santidade mais depressa. É o dom da sabedoria, para você pensar com a cabeça de Deus. O que é o dom da sabedoria? Eu tenho a sabedoria de Deus, não a sabedoria dos homens. Jesus é sinal de contradição. Os homens falam uma coisa, Jesus fala outra. Né? O mundo fala uma coisa, a igreja fala outra. Porque a sabedoria de Deus não é a sabedoria dos homens. A sabedoria dos homens quer aprovar o aborto, quer aprovar o divórcio, quer aprovar a eutanásia, quer aprovar o bebê de proveta, quer aprovar a inseminação artificial, quer aprovar o útero de aluguel, quer aprovar a ideologia de gênero. A igreja fala não, não e não e não. Porque não é a sabedoria de Deus. Aí o mundo diz assim, mas a igreja é muito chata, a igreja é atrasada, a igreja é obscurantista, medieval. Cristo é sinal de contradição. E a igreja vai continuar sendo sinal de contradição. A igreja vai continuar sendo a chata para o mundo, a megera para o mundo, porque a igreja tem a sabedoria de Deus, ela não tem a sabedoria, ela não comunga. São Paulo fala lá, Romanos 12, 2, não vos conformeis com este mundo. O mundo jaz no maligno, diz São João. O Espírito Santo nos dá a sabedoria de Deus. Eu quero diferente. Eu quero a castidade. Eu quero a pureza. Eu quero a bondade. Eu quero a mansidão. Eu quero, a continência. É a sabedoria de Deus. É o dom da sabedoria. Que a criança recebe no batismo. Depois a ciência. O dom da ciência é o dom de conhecer profundamente os mistérios de Deus, o mistério da Santíssima Trindade, o mistério da Virgem Maria, imaculada, concebida sem pecado, virgem perpétua, achunta ao céu, os mistérios. Então o dom da ciência leva você a compreender as coisas misteriosas de Deus, difíceis da mente humana compreender sem o auxílio do Espírito Santo. Então sabedoria, ciência, inteligência é o discernimento. É o dom que o Espírito Santo nos dá para saber o que é o certo e o que é o errado. Aí eu estudo a doutrina da igreja, eu estudo o catecismo, eu faço o estudo da palavra, então o Espírito Santo me dá o entendimento, ou inteligência. Ou seja, eu saber o que é o certo e o que é o errado. Depois o dom do conselho. O que é o dom do conselho? O dom do conselho é o dom da prudência. A prudência é uma coisa importantíssima. Prudência não é covardia. Meu pai dizia assim, prudência, caldo de galinha e água benta não faz mal para ninguém. Não faz mesmo, né? Água benta, caldo de galinha e prudência não faz mal para ninguém. Prudência é você decidir as coisas com calma. Primeiro você vai estudar o problema. Você vai rezar em cima do problema, aí você vai decidir. Mas uma vez decidido, você vai realizar aquilo ali. Diferente da pessoa que vai fazendo as coisas sem pensar, intempestivamente, vai fazendo sem pensar, aí depois viu que fez tudo errado. Não rezou? Não pensou? Não se aconselhou com quem entende do assunto? Entenderam? Por que a igreja faz tantos seminários? Não está vendo agora o Congresso Eucarístico Nacional lá em Belém? Por que os bispos do Brasil inteiro lá? Porque a igreja reza, a igreja estuda, a igreja pensa. O Espírito Santo vem, mas ele não vem sem a gente fazer a nossa parte. O Papa Paulo VI dizia assim, a mediocridade ofende o Espírito Santo. O que é ser medíocre? Ser medíocre é ser relaxado. É ser displicente. Eu vou fazer uma palestra lá. Na hora eu rezo, vinde Espírito Santo e está pronto. Não, senhor, você vai preparar a palestra primeiro. Senão você vai chegar lá, o Espírito Santo não vai falar pela sua boca, não. Porque o Espírito Santo não fala pela boca de preguiçoso. A mediocridade ofende o Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, que a igreja estuda tanto, reza tanto. Entende? Porque o Espírito Santo não faz aquilo que é a minha parte. Senão eu viro um preguiçoso, eu viro um vagabundo.
Não, o Espírito Santo faz a parte. Vocês podem pegar todos os grandes santos da igreja. Esses santos todos eles estudaram e muito. Por isso que eles nos legaram ensinamentos extraordinários. Então, os dons do Espírito, sabedoria, ciência, inteligência, o conselho é a prudência. Né? Depois ele coloca ainda, né, o dom da fortaleza. O que é o dom da fortaleza? Você não desanimar no sofrimento, na luta, na provação, na tentação, na angústia, na morte. Você não desanimar. Quem te dá essa força sobrenatural é o Espírito Santo. Nós não temos força, gente. Quem de nós aguenta a cruz da vida? É muito pesada. Mas com a força do Espírito Santo, com a força que a igreja coloca à nossa disposição, a palavra de Deus, a devoção à Virgem Maria, a oração, aí a gente... Então, o dom da fortaleza é o dom de você não desanimar. Jesus fala assim, haverá muita provação no mundo, haverá muita luta, mas Jesus fala, quem perseverar até o fim será salvo. Não é? Está escrito. Mas quem é que me dá essa força de perseverar? O Padre Jonas chama de, né, guerreiro ferido. O guerreiro mesmo ferido continua lutando até a morte. Quem é que dá essa força a ele? É o Divino Espírito Santo. Depois do dom, né? O dom da piedade. O que é o dom da piedade? O dom da piedade é exatamente o gosto de estar com Deus. É o gosto de fazer as coisas de Deus. Você quer saber um sinal, um efeito da pessoa que é cheia do Espírito Santo? É aquela pessoa que gosta das coisas de Deus. É o dom da piedade. Ele gosta de rezar. Ele gosta de estudar a palavra de Deus. Ele gosta de se confessar, porque o pecado incomoda, então ele vai confessar sempre. Ele vai comungar, ele vai à missa sempre. Ele medita, ele pega um bom livro, ele gosta de ler um bom livro, fazer meditação. Essa pessoa pode ter certeza, o Espírito Santo opera nela. São os efeitos da presença do Espírito Santo. Né? Então, o dom da piedade. E depois, o sétimo dom, o dom do temor de Deus. Que não quer dizer medo de Deus, de jeito nenhum. Deus é Pai. Quem é que tem medo do Pai? Ninguém tem medo do Pai. Só foi um mau pai, mas Deus é um bom Pai. Deus é o melhor de todos os pais. Deus nos ama mais do que tudo. Ninguém pode ter medo de Deus. Não é? São João fala na carta dele, o amor afasta o temor. O amor a Deus afasta o temor. Muita gente tem medo de Deus, sabe? E você sabe o que faz a gente às vezes ter medo de Deus? É o pecado original. A primeira coisa que Adão e Eva fizeram depois do pecado original, o que foi? Se esconderam de Deus, não foi? Se esconderam, foram lá, colocaram umas roupas de folha de figueira, tal, porque aí apareceu a concupiscência da carne que não existia, a malícia do século que não existia. Mas se esconderam de Deus. Deus, Adão, cadê você, Adão? Adão, eu ponho você aqui na minha comunhão, aqui no centro do paraíso. Cadê você, Adão? Será que você comeu a fruta proibida, Adão? Tinha comido. Aí ficou com medo de Deus. Você sabe que nós também recebemos um pouquinho desse medo por herança? A gente também tem um pouco de medo de Deus. A gente reza assim, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Ai, 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 que vontade será essa? Será que eu aguento? Não é? Às vezes, a gente tem medo, às vezes, de se abandonar nas mãos de Deus. Existe uma oração belíssima, chama a oração do abandono, do padre Charles de Foucauld. Foi um padre do deserto. Charles de Foucauld, extraordinário, um francês, que se transformou num monge do deserto. Escreveu livros maravilhosos. E ele escreveu uma oração, a oração do abandono. A oração dele é assim: meu Pai, abandono-me nas tuas mãos. Faça de mim o que o Senhor quiser. Eu estou pronto para tudo. E eu aceito tudo que o Senhor quiser na minha vida. Às vezes dá um arrepio, não dá?
E se vier com uma doença? E se vier um não sei o quê? E se vier um não sei o quê? Aí não tem um medinho? Tem um medinho. Esse medinho vem do pecado original. A natureza enfraquecida. Não, nós temos que vencer esse medo. Então, eu me entrego nas tuas mãos, Pai. Como Maria se entregou. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim. Maria não sabia o que ela ia passar. Ninguém sofreu tanto como a Virgem Maria. Será que alguma mãe aqui na face da terra viu seu filho ser crucificado? Coroado de espinhos? Flagelado até o sangue? Carregando uma cruz? Sendo Deus? Será que alguma mulher passou por isso na face da terra? Não. Mas ela não teve dúvida. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Mas hoje ela reina no céu. Hoje ela é a rainha do céu e da terra. Então esse abandono nas mãos de Deus, que o Pai de Fogo, é uma ação do Espírito Santo. Tirar esse certo medo que nós temos, é o dom do temor de Deus. Não é medo de Deus, é reverência a Deus. Temor de Deus no sentido de ter medo de ofender a Deus. Porque eu amo tanto a Deus que eu não quero ofender a Deus. Então eu tenho medo de ofender a Deus, porque Deus é meu Pai e é tão bom. Você gostaria de ofender seu Pai? Não. É temor do Pai, temor no sentido de não ter medo de machucar o coração do Pai. É esse o sentido. Então, dá a nós uma reverência profunda a Deus. Dá um amor ao sagrado. Dá um desejo de fazer a vontade de Deus. É o dom do temor de Deus. Então o Espírito Santo, ele traz esses dons para nós, para que o nosso barquinho no oceano não navegue com remo, navegue com o vento batendo na vela desfraldada e leve o barco bem rápido lá para o destino que Deus quer que ele chegue. Entenderam? Agora, gente, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. A renovação carismática católica, né, fala tanto disso, o ser batizado no Espírito Santo. Essa expressão não quer dizer que você vai ser batizado de novo, não. Ninguém vai ser batizado de novo, não. A gente recebe o Espírito Santo no batismo. No batismo, lá da pia batismal. Mas só que muitas vezes o Espírito Santo fica na nossa vida aqui amarrado. Amarrado por quê? Porque a gente não reza, não trabalha para Deus, não lê a Bíblia, não comunga, não confessa, vive uma vida tíbia. O que é a tibieza? Tibieza é aquela pessoa que tem uma vida espiritual relaxada. Nem lembra de Deus. Como dizia o Papa João Paulo II, vive como se Deus não existisse. Só pensa em negócio, só pensa em dinheiro, só pensa em prazer, só pensa em aventura, só pensa em adrenalina, só pensa em ficar caçando Pokémon. Pelo amor de Deus. Mas não é? Haja Pokémon para esse povo caçar, né? E Deus? Então, a tibieza é aquela vida espiritual relaxada. A pessoa levanta, não faz nenhum sinal da cruz, não reza. Entenderam? Então, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Então, nós temos o Espírito Santo, mas às vezes o Espírito Santo está trancado aqui no coração da gente, e ele não age na gente. Eu me lembro que o Padre Jonas, quando pregava para nós, há 40 anos atrás, as primeiras experiências de oração, o Padre Jonas comparava isso com alguém que tem um feijãozinho na gaveta. Você põe um feijãozinho na gaveta, não adianta nada. Agora, põe o feijão na terra, joga água, deixa o sol bater, vai dar um pé de feijão. É isso ser batizado no Espírito Santo, ser renovado no Espírito Santo. Abre o teu coração. Põe a semente na terra. Deixe o Espírito Santo tomar conta de você. Uma coisa é você ter o Espírito Santo. Outra coisa é o Espírito Santo ter você. Entendeu? Uma coisa é você ser dono do Espírito Santo. Outra coisa é o Espírito Santo ser dono de você. Mas como é que eu consigo isso? Como é que eu consigo abrir esse baú que está prendendo o Espírito Santo? Aí, a experiência de oração, o seminário de vida no Espírito, é para isso. Para levar a pessoa a essa renovação no Espírito Santo, essa efusão do Espírito Santo. A primeira coisa importante, o que é? É você querer. Eu quero uma vida nova. Eu não quero ser um cristão medíocre. Eu quero que... Então, a primeira coisa, você tem que querer. Se você não quer, Deus também não quer. E Deus não faz. Segundo,
a gente tem que purificar o coração. O que prende o Espírito Santo em nós são os nossos pecados. Eu me lembro que o Padre Jonas, lá nas primeiras experiências de oração, quando o Padre Jonas fazia uma pregação para nós, né? Sereis batizados do Espírito. Lá na casa de Queluz, onde tudo começou, o Padre Jonas dizia assim: o Espírito Santo está pronto para encher qualquer coração, qualquer vaso, ele enche. Pode ser um vaso de prata, pode ser um vaso de ouro, pode ser um vaso de madeira, pode ser um vaso de cerâmica, pode ser até um vaso de plástico. O Espírito Santo enche. Mas tem um vaso que o Espírito Santo não enche. O Padre João dizia, qual é? É o vaso sujo. Esse ele não enche. Por quê? Porque ele é santo. O nome dele é Espírito Santo. O santo não combina com a iniquidade, com o pecado. Então a primeira coisa, para você abrir o baú, arrebentar as cadeias que amarram o Espírito Santo dentro de você, é romper com o pecado. É pelo pecado que o demônio nos aprisiona. É pelo pecado que o demônio tira de nós a ação de Deus. Então, para isso existe a confissão. Opa! O Catecismo da Igreja Católica fala assim: não há pecado que a igreja não possa perdoar, desde que a pessoa esteja arrependida e queira mudar de vida. Ah, mas eu matei. E aí? O sangue de Cristo apaga isso assim só com uma gota. Ah, mas eu adulterei. Ah, mas eu fiz aborto. E daí? Você desconfia que o sangue dele é menos poderoso do que o seu pecado? Bastaria uma gota do sangue de Cristo, que é sangue de Deus, para perdoar todos os pecados do mundo. Mas ele não se conteve em derramar uma gota, não, ele derramou todo o seu sangue, para mostrar o seu amor por nós. E ele deu para os apóstolos, no dia da ressurreição, a quem vocês perdoaram os pecados, não sou eu, não, vocês, os pecados estarão perdoados. Gente, feliz de quem acredita nisso. Bem-aventurado aquele que acredita que vai diante de um sacerdote do Deus Altíssimo, e ele te diz: eu te absolvo em nome de Jesus, pelo sacramento da ordem que eu recebi, pelo ministério da igreja, eu te absolvo de todos os teus pecados. Que coisa! Não tem nada nesse mundo, gente, melhor. Eu tinha um amigo na faculdade, era um funcionário meu. Eu dizia: e aí, Celso, tudo bem? Ó, professor, falando verdade, tudo bem, tirando as dívidas e os pecados. Ele falava para mim. Eu falei: ô Celso, pecado é fácil de tirar, cara. É só você se arrepender. Vai lá, Cristo não cobra nada. Ele já pagou a dívida do seu pecado. Agora, meu amigo, você vai chorar lá no banco. Lá não tem perdão, não. Lá não tem absolvição, não. Lá você vai pagar o que você deve, mais juros e correção monetária. Estão entendendo? Olha como é que Deus é bom. A gente se arrebenta de pensar na dívida que tem com o banco, mas a gente não pensa na dívida que a gente tem com Deus. A dívida dos nossos pecados. Pecado de soberba, de orgulho, de vaidade, de egoísmo, sei lá, de autopiedade, pecado de amor próprio, exibicionismo, né? Que aparecer, como se fosse, Santa Catarina de Sena chama de o ladrão da glória de Deus, né? Acho que um dom que ele tem é dele, é Deus que te deu, a glória é de Deus, não é sua não. A glória do Sebastião, cantar, tocar maravilhosamente, não é dom dele não, é dom de Deus. Se ele se vangloriar porque ele é um grande cantor, um grande músico, ele está roubando a glória de Deus, de Santa Catarina de Sena. Não sejamos ladrões da glória de Deus. Se eu faço alguma coisa bem feita, bendito seja Deus. Deus possibilitou isso, podia não possibilitar. Então, nós somos pecadores. A gente tem que confessar esses pecados. Pecado de ganância. Só pensa em dinheiro, só pensa em explorar os outros e não paga as contas. Ganância, só pensa em dinheiro, dinheiro, dinheiro e dinheiro. Pecado da luxúria, pecado do sexo e adultério, e masturbação, homossexualismo, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê.
pecado de gula, de ira, de inveja, de preguiça, maledicência. Meu Deus, eu vou parar para a gente não implodir. Mas Deus é mais. O sangue do Senhor, pelo ministério da igreja. Não temas, pequeno rebanho, foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Vocês, meus sacerdotes, vão levar o perdão para todos. Então, a primeira coisa, meus irmãos, para a gente ser cheio do Espírito Santo, é lavar a alma com o sangue de Cristo. Não adianta você ficar pedindo o Espírito Santo, cantando, vem Espírito Santo, vem. Se você tiver, o vaso estiver sujo, ele não enche o vaso. Mas se você limpar o vaso, o Senhor vem. E não tem pecado que a igreja não possa perdoar, não esqueça isso. Tem gente que pensa assim, o meu pecado não tem perdão. Para com isso. Isso é pecado contra o Espírito Santo, é o pecado da desesperança. É o pior pecado que existe, a pessoa achar que ela não tem mais salvação. Aí não tem mesmo. Não e não. Você pode ser o maior pecador do mundo. Você tem perdão se você renunciar ao pecado, se arrepender, pedir a Deus o perdão pelo ministério da igreja e ser absolvido. Quantos pecadores, meus irmãos, viraram santos? Quantas prostitutas viraram santas? Quantos assassinos viraram santos? Não há pecado que não possa perdoar. Então, primeiro eu quero, segundo eu me purifico, aí eu vou pedir. Aí tem que pedir. Jesus mandou pedir o Espírito Santo. Na carta, Lucas 11, capítulo 11, versículo 13, Jesus diz assim, pedi e recebereis. É uma ordem de Deus, quem não pede não recebe. Deus manda pedir, peça. Pedi e recebereis. Batei, e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. É uma ordem de Deus. Deus não dá a quem não pede. Peça tudo. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pede. Aí, Jesus diz assim, quando um filho pede pão, o pai não vai dar pedra para ele. Quando o filho pede um peixe, o pai não vai dar uma serpente para ele. Quando o filho pede um ovo, o pai não vai dar um escorpião para ele. Não. Aí Jesus fala assim, olha, se vocês que são pecadores, sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai do céu vai dar o Espírito Santo àqueles que o pedirem. É por isso que a gente pede o Espírito Santo. Então, se você quer fazer a vontade de Deus, você quer servir a Deus, você quer ser um cristão renovado no Espírito Santo, então, purifique o seu coração e peça, e agradeça. Você vai passar pela experiência de ser renovado no Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo. Entenderam? Mesmo que você tenha que confessar depois, você pode aqui agora fazer um arrependimento profundo, Deus já te perdoa. Depois você vai buscar o perdão, vamos dizer, oficial na confissão. Mas no momento de arrependimento sincero, Deus já não perdoa. A teologia explica isso. Mas depois se é pecado grave, eu vou lá na confissão, para que Deus me dê, pelo sacramento, o perdão. Para sacramentar o perdão. Não é? Muito bem. Então, meus irmãos, esta é a força que o Espírito Santo traz a nós. A gente sabe que muitas vezes na vida, Deus tem que deixar a gente passar por sofrimento, sabe? Deus não é autor do sofrimento, nunca pense isso. Não. Mas São Paulo manda dar graças em todas as circunstâncias. Sim, você vai dar graça, não é pelo sofrimento que você está passando. Você vai dar graça pelo bem que Deus vai tirar desse sofrimento. O sofrimento não é Deus quem manda, não. O sofrimento que manda para nós é o pecado, é o mundo. São Paulo fala na carta aos Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, é o sofrimento, não é Deus a causa. Mas Deus é tão bom que Deus transforma o mal em matéria-prima de salvação. Ou seja, Deus sabe do mal, Deus sabe tirar o bem. Senão, de Santo Agostinho, ele não permitiria o mal entrar no mundo. Então, meus irmãos, mesmo na hora do sofrimento, da angústia, da provação, da
da preocupação, do problema. Entregue-se ao Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Eu sei que Deus tem um desígnio de salvação nessa minha dor. Eu sei que Deus saberá transformar essas lágrimas em alegria. Entende? Vem, Espírito Santo, vem comigo. Vem pela intercessão poderosa do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Transforma a minha vida. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos deixar o Manuel a continuar aí a nossa conversa. Quem quer o Espírito Santo aí? Quer mesmo? Então peça. A nossa parte é pedir ao Senhor. Levanta os seus braços então, bem alto, como quem deseja que esse Espírito Santo venha sobre nós. Senhor, nós queremos pedir, envia o Teu Espírito, Senhor, renova o nosso coração, renova os nossos pensamentos, renova o nosso jeito de olhar, de falar, de ouvir, de agir. Nós queremos ser nesta hora preenchidos por Ti, Espírito Santo, pelos dons infusos, efusos, pelos frutos, os carismas. Sim, para a nossa santificação, para o nosso serviço diante dos nossos irmãos. Vem, Espírito Santo, Tu és a promessa de Deus, Tu és o santificador. Vem nos impulsionar, vem nos conduzir, vem sobre nós, vem nos iluminar, Espírito Santo. Vem nos dar ânimo, alegria, força. Tu és a alma da igreja, Tu és a nossa alma também, nosso ânimo, a nossa força, o nosso dínamo. Vem, Espírito Santo de Deus. Ergue o seu braço, meu querido irmão, e canta: enche-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. Força. Enche-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. Ergue o seu braço e canta: para Te adorar, para Te adorar, para Te louvar. Enche-me, Senhor Jesus, para Te adorar, para Te adorar, para Te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Cura-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviver. CançãoNovaPlay.com. Assine já!